se não vai. Ao vivo. Não tem problema. Na hora que ele começar, a gente para um pouquinho. Deixa passar, não tem problema, nem que tem que aumentar. Ó, É que vai estar todo mundo olhando. é isso que é divino. Isso é divino, maravilhoso, como diria a música. Ó, tem uma pessoa online, é a namorada do João Gaspar. 3 pessoas online já. Manda ver. Minha gente, venha ver milagre que Deus deixou. O passarinho caiu na água, nem a... A fala mais alta. Minha gente, venha ver milagre que Deus deixou. O passarinho caiu na água, nem as penas não molhou. Ah, não molhou, ah, não molhou. Passarinho caiu na água, nem as penas não molhou. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz da vida em saber que você está aí com toda a paciência. Deixou nesse belo domingo um sol muito brilhante. Já fez os deveres da cozinha, lavar as louças e agora está aqui, porque afinal de contas é domingo e é divino. Por isso que eu comecei a cantar essa música. Mas como é live e é música, então vamos lá. Lia cantou, Minga falou, em Jerusalém, para Ipinga tem uma festa no meio da floresta, um monte de gente dizendo que vem e vem. Lia cantou, Minga falou, em Jerusalém, para Ipinga tem uma festa no meio da floresta, um monte de gente dizendo que vem e vem. Lá de Belém, lá de Belém, lá de Belém. Joana tá falando que saudade, João Gaspar também, a Lia falou que emoção. Pois é, Lia, essa é a tal música que eu já entreguei o papelzinho para você há algum tempo atrás e que eu levei muitos anos para escrever. Para chegar nesse finalmente da letra. A melodia eu tinha, mas a letra eu fui modificando, e eu fiquei
Com o resultado final, eu fiquei muito feliz da vida dela. E há 2, 3 anos atrás, eu tive a felicidade de encontrar com o Pedro Minga. Eu tinha acabado de acertar nesse formato a letra. E pedi todas desculpas a ele, e se eu podia usar o nome dele, por causa da palavra em, que todos aqui na cidade sabe, né, como é que ele ficava fazendo aquelas brincadeiras do em. Por isso que, vamos lá, aqui está a letra. Olha só. Então, e olha que essa letra tem umas boas pistas aí falando dessa festa. Jerusalém, Paraitinga, uma festa no meio da floresta e aquele povo de Belém que vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e essa festa tem aí por baixo, aqui em São Luís, 200 anos, seja lá quanto, não importa. Mas eu lembro cá que lá na década de 70, 73, 74, de vez em quando encontrava com o padre Tarcísio nas ruas da cidade. E num daqueles tais dias, ele nos convidou para ir tomar um café na casa dele. Eu e o filho do Zé Cenoura, o Nilson. E nós ficamos sem entender direito como, o que nós vamos fazer lá, o que nós vamos conversar com o padre. Afinal, quando estamos falando do padre Tarcísio, Monsenhor é outra história. E fomos lá. Numa dessas conversas, ele tocou num assunto que foi estranhíssimo, pelo menos para nós, né? Ele falava assim, olha, esse povo que vem aqui em São Luís, de Mogi das Cruzes, de Taubaté, Rio de Janeiro, e tudo quanto é lugar, vem aqui me perguntar que veio em busca do divino de São Luís. E eu tinha que falar que o divino não era de São Luís, o divino é do mundo, do sentimento, etc. Mas não tinha como. O que vocês acham disso? E aí, como é que a gente responde para o padre? Não tinha como responder. E aí a gente começou, a partir dali, a ter outras e outras boas conversas. Tanto que, na festa de 1973, foi o pior dos mundos. Quando da procissão, não tinha como a procissão andar, porque tinha barracas no meio da rua, as pessoas tinham que ficar desviando, a banda tinha que ir desviando, e era churrasco, e barraquinhas de argola, de tiro a alva, era uma bagunça. No ano seguinte, para a festa do ano seguinte, o padre Tarcísio invocou e chamou algumas pessoas para tentar fazer um reordenamento. Não pode mais continuar com essa bagunça da rua. E fomos, um ou outro conversava com ele, sugerindo ideia, mas não adiantou nada, porque a ideia partiu dele e foi a melhor coisa que ele fez. O que ele fez? Simplesmente colocou todas as barracas para depois da ponte. Usou o campo de futebol e todo o traçado do lado do posto de gasolina. E a Didi Andrade, a grande Didi Andrade, foi ordenar tudo aquilo da igreja. A partir dali, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a cidade, logicamente para a festa. Como é que eu estou entendendo isso? Em 78 eu fui parar numa daquelas festas lá de Tremembé e fui contra a minha vontade, porque todo mundo falava da grande festa de Tremembé. Quando eu cheguei e olhei aquilo, eu falei, isso aqui é festa? Isso aqui é festa? Nem quermesse de ginásio. Feia. O padroeiro da cidade não está achando nada engraçado com isso. Claro que arrumei uma encrenca, né? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Porque o ser humano não gosta de fazer as coisas direito. Estamos aqui nessa tragédia do planeta com pessoas de mau caráter, né?
querendo fazer tudo que não se deve. Então nós temos que aproveitar o dia de hoje do divino e mais esses 40, 50, 60 dias para repensar o que nós estamos fazendo nesse planeta. Estou fazendo a coisa boa? Estou fazendo a coisa ruim? Se hoje eu estou em casa, igreja física, todas as igrejas no mundo ficaram 40, 50 dias fechadas. Todos tivemos que ficar em casa com as nossas orações. Né? Cada vez mais vai ser isso. A igreja hoje é dentro de cada um. O lado físico, ela lá no lugar dela, é outra história. A partir de agora, a igreja está dentro de cada um. Que oração que você está fazendo? Para o bem ou para o mal? Então nós vamos ter que cada vez mais pensar direitinho e ver se está tudo bem. Caso contrário, é melhor chamar aquele passarinho lá da Congada, daquele povo maravilhoso lá do Raizeiro, de Cutia. Quando o passarinho cai na água, ele não molha a pena. Sai satisfeito dali porque ele pegou um peixe. Vida que segue. A Lia falou que quer essa folha depois. Lia, mandarei para você. Aqui atrás está o roteiro. Olha, tudo aqueles pergaminhos que já existiam no Egito. Olha só. Tanto que eu tenho aqui, olha só. Todo o roteiro eu fui montando as letras que hoje estamos aqui conversando, tocando um pouco, e fui tentando ordenar o que eu vou, que conversa, o que eu posso passar para frente daquilo que o mundo me ensinou. Porque, afinal de contas, com 7 anos de idade, eu fui participar da procissão do divino. Tem uma foto clássica, eu e mais 7 garotos. E até hoje eu fico me perguntando que dom que eu carreguei. Até hoje. Quando o Galvão, a família Galvão Frade, foi fazer a peça, eu toquei nesse assunto com o Galvão e falava assim, Galvão, rapaz, eu não consigo lembrar qual foi o dom que eu carreguei, mas eu tinha 7 anos, então é como se todo ano eu fico imaginando, esse ano eu acho que eu carreguei aquele dom. Não foi aquele, foi aquele. Mas, na verdade, o tal dom que eu quero carregar mesmo é para o ano que vem. Então eu sempre fico na expectativa que vai ser o ano que vem. E aí a vida vai temperando a gente. Vai temperando. Então, olha só que belezinha. Olha, não se deve jogar papel fora. Escreve a letra de um lado, tudo razoavelmente bonitinho, e do outro lado usa como rascunho. Olha quantas árvores a gente economiza. E bota a mãozinha para funcionar, para escrever. Porque daqui a alguns séculos não vai existir caneta, nem lápis, nem papel. Aí vai ser tudo mental. O que mais que está escrito aqui? Já falei. Sim, olha só, estava esquecendo. Belém. Eu já falei para o Alex da Casa do Pão que ele tem que mudar o nome, porque Belém quer dizer pão espiritual. Então quem vai comer aquele pão é o espiritual. Belém quer dizer isso. É aquela coisa da sagração, consagração. Então por isso que esse povo de Belém, viu, Lia? É esse povo de Belém que é sagrado. Por isso que aqui na festa tá bom, né? É o que eu posso falar. A música segue a música. Vamos
São João passou, batendo na porteira, dizendo que mundo bom é este aqui. Quando São Pedro cantou, pisando na soleira, porta que fecha e que abre, é sempre um fim. Quando São João passou, batendo na porteira, dizendo que mundo bom é este aqui. Quando São Pedro cantou, pisando na soleira, porta que fecha e que abre, é sempre um fim. E Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. E Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. E Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. E Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio, meu Deus, meu Deus, e Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. E Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. E Santo Antônio cantava o começo, o meio e o fim. Viva Santo Antônio! A Joana tá online, tá falando que essa música foi linda. Olha só, bobona. Gostou, né? Mas olha só que melhor ainda. Para ninguém falar mal de mim. Jonegita, minha querida, é o seguinte, lembra de um e-mail que te mandei atrás, no comecinho dessa confusão planetária aí, falando de Torre de Babel? Pois é, né? Todo mundo sentado numa única mesa, 10, 20, 30, 50, 60 pessoas, mas cada um falando um idioma. De acordo com as Sagradas Escrituras, já vimos isso milhares de anos atrás, quando o ser humano tentou fazer uma torre para chegar aos céus. Deu no que deu. Todo mundo
começou a falar um idioma que o outro não entendia. É mais ou menos isso que está acontecendo. O coitadinho do vírus, se a gente pode falar assim, ele deixou de ser saúde e virou político. Algumas pessoas tiveram a felicidade ou a infelicidade de ver aquela tal da reunião ministerial do que se diz presidência da República. Imagina só, alguém entendeu alguma coisa daquela reunião? Todo mundo falava ao mesmo tempo e ninguém conseguia entender nada. Já diz o dito popular que em casa, quando todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém chega a lugar nenhum. É o que está ocorrendo. Então, é um pandemônio. É um pandemônio. Mas nós não vamos botar os pães aí na confusão, que a história... Mas, enfim. Antônio, quando da feitura da letra, a hora que fala, volta a letrinha, fazer a liçãozinha direito. Quando estava escrevendo essa letra e melodia, quando fala, né, do São João, bateu na porteira, muito bom, mas quando chega no São Pedro, porta que fecha e que abre, aí eu falei, mas e agora? Para onde que eu vou? Se fechou a porteira, acabou tudo, é o fim, não tem mais para onde ir. E fiquei dias e dias e dias pensando, porque faltava a outra parte da música e não lembrava mais de nada. Mas daí sempre tem uma historinha boa, né? Eu me lembrava que eu tinha trabalhado em cartório de casamento, nascimento e morte. E, melhormente ainda, quando se fala em Santo Antônio, o casamenteiro. Aí eu lembrei dessa história de ter trabalhado em cartório e das festas juninas, Santo Antônio, seu casamenteiro. Ou seja, quando acaba aquela vida ali, o de São Pedro e São João, aí veio o tal do Santo Antônio e sagra, e consagra tudo através da união, da harmonia. Se não tiver união, harmonia das pessoas, não tem como essa historinha seguir adiante. Porque daí sim veio o começo, o meio e o fim. É circular. É circular. Se nós aqui em São Luís chegamos nesse aspecto de música, etc., porque simplesmente a gente está repetindo aquilo que os nossos ancestrais, os nossos avós, tataravós, já faziam há 300 anos lá atrás. Sabe? Então, quando eu fico olhando, tentar desmontar agora, não tem como, porque nós estamos falando da coisa circular. Então, o som segue a vida. Marquinho, eu pedi para você falar um pouquinho mais alto, que Mais o pessoal alto. tá pedindo aqui que não tá ouvindo. Cerumim. Vou dar cerumim para todo mundo aí. Vamos lá. Tenhamos paciência. Vamos seguir aí o trajeto aqui musical. Eu tenho que ficar mais perto, que daí vai ficar melhormente o som, é isso? Vamos ver aqui. Eu acho que agora... Alô? Tá dando para ouvir? Eu tô te vendo. E tô ouvindo o seu respirar. Como é que você não tá ouvindo? Se eu tô escutando você respirar, como é que você não tá escutando eu falar? Cerumim. Lembra do cerumim?
Dizem que o relógio do mundo parou, que o relógio da natureza parou, que o nosso relógio também parou, que tudo parou, que tudo se acabou. Dizem que o relógio do mundo parou, que o relógio da natureza parou, que o nosso relógio também parou, que tudo parou, que tudo se acabou. Então só nos resta cantar mais uma vez esta canção. Vamos atrasar nosso relógio mais uma vez do coração. Então só nos resta cantar mais uma vez esta canção. Vamos atrasar nosso relógio mais uma vez do coração. E a pandemia chegou. Joana, Um minutinho só. Joana pediu para você responder o mensagem do WhatsApp dela e João Gaspar tá querendo o seu número para poder mandar mensagem também. Sem chance. Olha só que belezinha, mais uma. Ó, ó. João Gaspar, isso que é organização. Ó, ó. Ó, olha, ó, olha a Verônica. Ó, 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 ó. Gostou, né? Tá. Gostou. Léo Couto, ó, ó, ó. Negão Paranga, olha só. Depois não fala, hein? Mas olha só atrás. Olha que beleza, uma música que eu fiz lá atrás. Mas não interessa, isso aqui não interessa. O que interessa é aqui, ó. Ó, o que está escrito aqui. Olha só. Lápis. Deixa eu ver o que está escrito aqui, porque eu vou falar para vocês. Assim. Essa música aqui, Só Nos Resta Cantar, na verdade, ela foi feita há 2 anos atrás. Deixa eu conferir aqui. 2 anos atrás, era uma outro nome.
esse caderninho aqui, todo e sempre eu faço um caderno de coisas que eu às vezes vou tocar aí na rua. E tá aqui, ó. O título é outro. Aí eu mudei porque era pela última vez, nem tanto, né? Daí eu mudei para. Mas olha só quando ela foi tocada, essa música. Lá no Genari, em novembro de 2018. Agora, nessa tal da quarentena, eu fui rever esse caderno e levei um susto porque já estava falando que o mundo acabou. E ponto final. Estamos todos desaparecidos. Aí eu falei assim, nossa, caramba. Aí eu fui olhar letra por letra desse caderninho e todas falando desse mal-estar que o planeta vem passando. Não sei porquê. Normal. Então vamos lá. Camilo e Caio estão com saudade. Não, mas não pode ter saudade. É brincadeira. Não, eu também. Todos estamos, né? Aí agora a gente vai entendendo essa coisa da dor pungente que é a saudade, né? Mas enfim. Então, a gente vai fazendo, escrevendo coisas que talvez na hora que a gente esteja escrevendo, a gente não entende ali. Então, quando eu tive a felicidade de ler todos os cadernos de música do Mestre Elpidio, todos, eu lia aquele caderno porque a Vanira ia me dando um por um, e eu lia aquilo como eu lia os livros dos grandes poetas do Brasil, Drummond de Andrade e quem mais? O João Cabral de Melo Neto e outros aí, né? Vinícius de Moraes, etc. Então eu li aquele caderno como se fosse uma pessoa que eu não conhecia. Mas eu tive a felicidade, primeiro, não só de conhecê-lo, mas por ter essa coisa do parentesco, e tive 1 ano e meio de aula no colegial com o Mestre Elpidio. Então ele acabava de fazer uma letra música e nos usava ali na sala de aula, dividia em 3 colunas, né? Então cada coluna era um tipo de voz, sabe? Quer dizer, então felicidade melhor é impossível, né? Então essa música, então quando a gente tem esse privilégio de escrever algumas coisinhas, na hora a gente não, parece que a gente não entende nem o que a gente escreveu. Algumas vão ficando, é lá na frente que a gente vai começando a entender o que quer dizer isso. Então, não sei se eu fico feliz em ter escrito essa letra, essa melodia, e numa situação que agora estamos atravessando, né? Mas isso passa. Já dizia a grande mãe do universo, tudo passa. A Adri Salles falou que a família Oliveira Noroso manda um balaco abraço. Nossa! E a Mara Rúbia tá pedindo para tocar Santo Antão. Santo Antão não gostava de gente. Ele foi o santo que, quando ele sentia o cheiro do ser humano, ele fugia. Ele foi o primeiro, talvez mais budista de todos. Ele não suportava a gente. Então, por isso eu não posso tocar o Santo Antão. Mara, brincadeira, viu? Vamos melhorar o astral.
faz fênix na quarta. No quarto faz fênix na quarta. Um quarto de pássaros, 3/4 de cinza. Um quarto na estrada. Carnaval faz fênix na quarta. No quarto faz fênix na quarta. Um quarto de pássaro, 3/4 de cinza. Um quarto na estrada. Faz pássaro, faz pássaro. E faz pássaro, faz pássaro. Carnaval faz fênix na quarta. No quarto faz fênix na quarta. Um quarto de pássaro, 3/4 de cinza. Um quarto na estrada. Faz pássaro, faz pássaro. Faz pássaro, faz pássaro. Gostou, né, Joaninha? Por essa você não esperava. Cezinha tá online. E João Gaspar, depois a gente coloca o CPF do Marco. Não é CPF, é CPF. Joaninha, olha só. Fiz questão de colocar um lapisinho aqui para o pássaro voar. Tadadadã, tadadadã. Olha só. Quando eu tinha 5.000 anos, ou 10.000, ou 20.000 anos atrás, eu estava andando pelo Egito e de repente eu vi lá numa montanha um monge egípcio. E eu falei, mas o que aquele senhor está fazendo lá? E não era tão fácil fazer aquela caminhada para chegar até lá. Mas, com muito sacrifício,
Eu fui caminhando e cheguei até aquele monge. Ele virou para mim e falou assim: você é fulano de tal, não é? O seu CPF é esse, não é? O seu RG é esse, não é? Eu levei um susto. Como? Como? Como é que você sabe tudo? Porque eu estou te esperando aqui há milhares de anos. Você está chegando um pouco atrasado. Eu preciso passar para você algumas informações. Mas não vai ser agora, porque eu tenho um compromisso. Mas amanhã, em Luxor, eu te espero lá. Aí eu vou explicar para você o que eu tenho de falar para você. Então, eu estou te esperando amanhã. E levantou e foi embora. E eu fiquei ali sem entender absolutamente nada. Quem que é esse senhor? Como é que ele sabe o meu nome, meu CPF, meu RG? Eu saí completamente aturdido e atormentado dali. E fui embora. Claro, não consegui dormir aquela noite. Passei a noite totalmente às claras. Mas eu tinha o compromisso de revê-lo naquele lugar dito combinado, que era em Luxor. E fui para lá. Andei alguns quilômetros, porque era um mundo que não existia nem bicicleta. Quando cheguei lá, aquele senhor já estava lá. E quase que duvidando da minha presença. E agradeceu e sentei ali e fiquei esperando qual surpresa aquele homem, o que ele ia falar, qual que era a determinação. E aí ele começou a simplesmente falar o seguinte: vocês ocidentais não estão entendendo nada. Vocês estão chegando aqui no Egito, abrindo todas as tumbas, todas as múmias, os sarcófagos, querendo rebentar a pirâmide e tudo ou mais em busca de ouro. Vocês estão vindo para o lugar errado. Não é aqui que tem ouro. Aqui não tem ouro. Sabe? Vocês não têm nem ideia quem são essas múmias. Vocês não têm ideia. Quando abre uma tumba daquela, você não sabe quem que era aquele fulano, aquele cicrano que estava ali mumificado. Podia ser o faraó, podia ser um outro monge, poderia. Será? E se fosse pessoas, mesmo sendo monge, que fosse da fraternidade do mal? Olha só que confusão que vocês vão arrumar para o planeta. Porque quando vocês abrem essas tumbas, esses sarcófagos ou essas covas, aquela poeira do mal, ela vai se alastrar para o mundo. Ela vai subir, vai subir, vai subir, vem um vento e carrega para tudo quanto é canto. Vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Então, vocês ocidentais têm que prestar atenção no que vocês, quando querem chegar aqui nas bandas orientais, achando que podem. Não é bem assim. É uma historinha maravilhosa, só que essa é uma história que está num livro de um filósofo inglês, Paul Brunton. E esse filósofo, 10 anos antes, ele foi em busca da felicidade na Índia, em 1919. Quando ele chegou lá, os hindus morreram de rir, porque falava: você veio em busca de espiritualidade aqui na Índia? Aqui não tem mais nada. Aqui é negócio, dinheiro.
Não perca tempo. 1919. Ele voltou para a Inglaterra aturdido. Paul Branton. Ele voltou aturdido. Ele falou assim, como assim que na Índia não tem mais espiritualidade? Ele não se conformou. Em 1929, essa história que eu falei do Egito, etc., ele voltou para o Egito. Ele foi para o Egito. Então, se essa falange do mal que saiu daquelas tumbas, elas estão aí. Então, Joana, tem uma parte da letra aqui que é interessante, quando fala de fênix. Aqui nós estamos falando da festa, mas nós sabemos razoavelmente que fênix é aquela historinha que desaparece e aparece. Desaparece, aparece. O Egito Antigo, ele desapareceu, toda aquela cultura, 7 pragas. 7 pragas. Por acaso, os dons do divino também são 7. Mas vamos ao que interessa, vamos deixar o divino, é outra história. O Egito, aquele grande império egípcio, desapareceu com 7 pragas. Aquele império que era do Egito atravessou poucos quilômetros e foi parar na Grécia. A Grécia é filha dileta dos gregos. Tudo que a Grécia aprendeu dos gregos. Tudo. Um vírus, uma noite, e a Grécia desapareceu. Não precisou de armas, aquelas fundas, aquelas massas, nada. Um vírus. A Grécia sumiu. Os romanos não foram até a Grécia, foram até Esparta e herdaram toda aquela loucura de Esparta. Pegaram só os deuses gregos e mudaram os nomes e adotaram como sendo tal. Mas eles pegaram mesmo, foi essa coisa espartana, né? Por acaso São Paulo, o famoso São Paulo das Sagradas Escrituras, nas conversas, nas cartas que ele tinha com Sêneca, eles tocavam nisso. Sêneca admirava Paulo até não poder mais. Só que o Sêneca estava do outro lado. Na noite do dia seguinte, Paulo desapareceu pelos romanos. Então eu fico pensando cá comigo, mas com não muito mais do que 50 segundos. Quando um vírus aparece, como é esse caso nosso aqui na face da Terra, parece que o império está desaparecendo. Então toda essa politização do tal do não vai adiantar nada. Vai desaparecer o império. E daqui para frente, todos pretendentes a um império não vai ter mais como. Rinoceronte não gosta de água clara. Ele não suporta água clara. Ele precisa chafurdar naquilo. Mas nós estamos falando de séculos atrás, quando os pântanos eram terrivelmente sujos. As águas hoje são mais claras. Na década de 60, 7 horas da manhã era escuro. Hoje, 4 horas da manhã, é claríssimo o dia. Seguimos adiante. Está guardado, Joaninha.
Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Mãe Senhora, Senhora de toda a nação, Paraitinga. Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Mãe Senhora, Senhora de toda a nação, Paraitinga. Jogue toda essa água em mim, toda essa felicidade em mim. Um céu nessa casa brilhante, um sol nessa terra cantante. Vai surgir, ó mãe, vai surgir. Um céu nessa terra cantante, um sol nessa casa brilhante. Vai surgir, ó mãe, vai surgir. Orações ao alto. Tiriririririririri. Tiriririririririri. Mais alto. Tiriririririririri. Mais alto. Tiriririri. Tiriririririririri. Baixe toda essa água em mim, toda essa felicidade em mim. Um céu nessa casa brilhante, um sol nessa terra cantante. Vai surgir, ó mãe, vai surgir. Um céu nessa casa brilhante, um sol nessa terra cantante. Vai surgir, ó mãe, vai surgir. Vai surgir, ó mãe, vai surgir. Vai surgir, ó mãe. Amém. A Joana tá pedindo benção aqui, escreveu um textão que depois a gente vai ler. Oba, beleza. O Cezinha disse Evoé. É.
Por enquanto é só. Bom, Estão falando que a sua camisa é linda e que a bandeira também. quer dizer, a bandeira, né? Estamos caminhando razoavelmente bem. Estamos caminhando muito bem. Já passamos aqui, estamos com 55 minutos? 55 minutos já, Marquinhos. Paulo, direitos autorais. Temos que pegar direitos autorais. Daí, se você Que quiser, a isso? gente continua mais um pouco. Não, então eu queria só, para dar um finalmente aqui, para encerrar, porque não vou falar esse palavrão do ouvido, né? Você já sabe do que eu quero falar. Mas eu quero contar uma historinha que eu até contei aqui, nessa reunião aqui, nessa Casa Cantante, ou Casa Brilhante, né? Obrigado, Dina. Obrigado, Paulo, pela felicidade de estar aqui. O café está pronto? Ah lá, o café está pronto. Hein? Vocês não sabem o café que vocês vão perder. Pega o café. A Dina faz um salgadinho. Mas não, agora é verdade. Para encerrar e agradecer a todos, eu queria contar essa história porque é um grande momento do planeta e eu nunca entendi isso, como ninguém nunca entendeu. Mas eu me lembro perfeitamente, há 5 anos atrás, quando meu tio ficou muito doente e eu tive que ir até o hospital com ele para saber quais os procedimentos. E aí o doutor Jaime falou, ele vai ter que ficar internado aqui no mínimo 3 dias para a gente ver direitinho o que se passa. Eu falei, tá bom. Ele estava levantando para ir embora. Eu falei, não, alguém tem que ficar com ele. Eu falei, minha tia, não, tem que ser a ala dos marmanjos e a ala das marmanjas. Eu falei, então eu vou ter que ficar aqui. Ele falou, pois é, né? Tá bom. Fui embora para casa e etc., providenciar o que tinha de ser providenciado. Peguei 3, 4 livros, caderno, caneta e fui com meu tio lá para a Santa Casa. E em dado momento, apagando as luzes, aquela história, eu fui parar numa sala ao lado, que era como se fosse a creche, onde ficavam as crianças. E estou eu lá tentando ler um livro, aí chega a notícia que meu tio não estava passando bem. Eu fui ali, fui percebendo que ali não era um lugar de piquenique. Como é que leva livro? Só faltava levar o violão, né? Aí seria demais. Mas enfim. No segundo dia, ali de madrugada, claro que eu não dormi. Imagina, quem que dorme no hospital? Ele começou a falar que ele estava enxergando coisas na parede. E eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer com aquilo. E ele falava de animais e etc, etc. Eu falei, mas que história estranha é essa, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, como é que a pessoa enxerga? Aí eu lembrei quando as pessoas que já estão numa situação meio delicada, com bebida com delírios tremens, de falar que vê crocodilo, lagarto e etc, etc. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois de alguns anos eu estava vendo e ouvindo um senhor nesses blogs do fim do mundo, e ele contou uma historinha que é exatamente isso que está acontecendo na face da Terra. Dá para entender perfeitamente o que são essas pessoas ditas negacionistas. E claro que estão falando da boca para fora, que não acredita nisso. Isso é conversa fiada. Acreditam em muito. Só que a disposição é outra. Mas vamos lá. Esse senhor falava que todos nós, seres humanos, gato, cachorro, crocodilo, tá? Os dinossauros tinham isso. Tá? Todos temos um fator R no cérebro. Um fator R. Esse fator R faz com que eu falo para você que essa é uma bandeira do divino. E você fala para mim, não,
Isso não é a bandeira do divino. Isso é uma geladeira. Eu falei, como assim uma geladeira? Olha só, é a bandeira do divino. E a pessoa fica insistindo, não, é uma geladeira. O outro ali vai falar que é um caminhão. O outro já vai falar que é uma bicicleta. E eu falei assim, não é possível, isso aqui é uma bandeira. E aí vem um outro lá e ainda vai falar que é um palácio e por aí vai. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que, segundo esse mestre, que 5% da humanidade avança. Essas pessoas que têm o R ainda no cérebro, ela vai continuar enxergando que essa bandeira é uma geladeira, é um caminhão, seja lá o que for. Não tem como conversar com essa pessoa. Então, essas pessoas, elas vão voltar para o mundo que, quando começaram os primeiros humanos a dar os primeiros passos na Terra, essas pessoas vão voltar nesse mundo ainda muito mais primitivo. Elas não vão conseguir entender jamais que aquilo ali é uma bandeira vermelha. Jamais. Não adianta você querer explicar para ela. Para quem conseguir dar um passo à frente, não olhe para trás. Siga serenamente. Eu fico muito feliz da vida em saber que você está aí desse lado, nos vendo aqui, nessa felicidade. Eu vou falar uma historinha, que é o tchau mesmo, que em 2011, eu estava ali no calçadão, e Festa Divino já entrando na igreja, e veio, eu não lembro quem, e falou assim, a sua madrinha está lá na casa do tio Biritinho, ela quer muito te ver. Eu não pensei duas vezes. Eu saí numa caminhada muito rápida até a casa do tio Biritinho. E a casa do tio Biritinho, e ele era uma festa, né? Quem teve a felicidade de conversar com ele, era muito engraçado, ele tinha umas coisas muito interessantes, né? E estava toda aquela turma ali, né? A turma da Tia Nésia, Toninho, Sara, etc. Todos nós ali sentados e tal. E eu ficava olhando para aquela senhora de 80 e poucos anos, minha madrinha, Ana Honório, e eu ficava olhando como que uma pessoa dessa atravessou todos esses séculos de sofrimento, etc. Bom, como já era 8h30, 9h da noite, eles tinham que voltar para Taubaté. Na hora que eu fui dar um abraço de despedida nela, ela virou para mim e falou que o Divino Espírito Santo zele pelos rastros da sua vida pela eternidade. É isso que eu desejo a todos vocês. Amém. Então aqui, Marquinhos, Sérgio Fogaça também te mandou abraço, 1000 abraços pro Marco. Tem gente falando do café da Dina aqui. Pronto. Jaci Fátima falou que você é um grande mestre, muitos corações aqui. E a Joana, para terminar, amém. Amém. Então, quer dar um tchau aí? Tchau, tchau, gente. Tchau. Até daqui a pouco.